Certo, alunos? Agora nós vamos resolver um exemplo de exercício sobre a equação fundamental da calorimetria. E o exercício diz o seguinte: quando um corpo de certa massa m, formado por determinado material, absorve 200 calorias, sua temperatura eleva em 2 graus Celsius. Outro corpo formado pelo mesmo material tem massa 2m. Se este outro corpo absorver 400 calorias, determine qual será sua variação de temperatura. Então, nós temos o seguinte, nós temos um corpo, então vamos colocar os dados do corpo 1. Corpo 1, que ele está a uma massa 1 de m, o qual a quantidade de calor é 200 calorias e sua temperatura ela eleva em 2 graus Celsius, ou seja, sua variação de temperatura é de 2 graus Celsius, certo? E temos um outro corpo, corpo 2, que ele é formado pelo mesmo material, tem uma massa de 2m, que é 1, que é 2. Ele tem uma quantidade de calor de 400 calorias. E a gente quer saber a variação de temperatura desse corpo 2, ok? Ok. Uma coisa que é interessante nesse problema é que os dois corpos eles são formados pelo mesmo material. Se eles são formados pelo mesmo material, significa que os dois calores específicos, né, como são do mesmo material, é o mesmo. Então, C1 vai ser igual a C2, certo? Que vai envolver os dois corpos. Ok. Então, partindo lá da equação fundamental da calorimetria, que nós temos aqui, Q igual a mc delta T. Então, colocando a equação aqui, Q igual a m vezes C vezes delta T. A gente tem que calcular, uma sugestão para calcular esse tipo de problema é calcular primeiro o calor específico correspondente ao corpo 1 e substituir esse calor específico no corpo 2 e a partir de então encontrar a temperatura. Então, vamos fazer os cálculos para o primeiro corpo, certo? Então, corpo 1. Então, corpo 1, a gente tem que o nosso Q é 200 calorias, a nossa massa é M, nosso calor específico é o que nós queremos calcular nessa primeira parte, e a variação de temperatura é de 2 graus Celsius, certo? Agora, passando os fatores que estão multiplicando o C para o outro lado da equação, nós temos que o C ele vai ser igual a 200 divididos por M vezes 2. 200 divididos por 2, 100 sobre M. Ok? Então, encontramos o calor específico que podemos substituir agora na equação 2. Certo. Dando sequência, então, ao exercício, nós temos que, para o corpo 2, de acordo com os dados aqui, nós temos que Q igual M vezes C vezes delta T. A quantidade de calor era de 400 calorias, então substituindo 400 calorias. A massa era de 2m, então substituindo aqui, vezes o calor específico, que nós encontramos ali, de 100m. Então, substituindo aqui, 100 sobre m. Vezes a variação da temperatura, que é o que a gente quer calcular, certo? Então, agora, repetindo esse fator 400 aqui, podemos cortar esses dois m's
da equação. Observe que é possível cortar esse 2m. E multiplicamos esse 2 vezes esse 100. Então, dá 200 ΔT. Isolando ΔT. Então, 200 vai passar dividindo. Ele está multiplicando, passa dividindo. 400 por 200. Certo? ΔT é, então, 400 dividido por 200. Nós temos que ΔT é 2 graus Celsius, certo? Ah, só corrigindo um erro aqui. Esqueci de colocar unidade nesse aqui, no calor específico, certo? Então, a gente sabe que calor específico é dado por graus Celsius na menos 1, tá? Ok. Mas chegamos na resposta que a variação de temperatura é 2 graus Celsius.